aula de hoje, trabalhando os poderes da administração pública. Você vai perceber que a aula de hoje ela é bem parecida com a aula de atos que foi dada semana passada. Eles são assuntos que estão intimamente relacionados, os atos administrativos e os poderes da administração. Por que eles estão intimamente ligados? Porque para que o administrador ele pratique os atos administrativos que a gente estudou, e para que aqueles atos eles gozem, né, daqueles atributos, daquelas características que a gente estudou, da presunção de veracidade e legitimidade, a autoexecutoriedade, a tipicidade, a imperatividade, para que eles gozem desses atributos que fazem com que eles estejam numa posição de superioridade, é necessário que hajam poderes, né? Que os administradores eles tenham poderes para agir, né? Só um minutinho, gente, só um momento. Tá, 18. Obrigada. Ajeitando o ar aqui. Então, gente, para que os administradores eles possam, né, praticar os atos da administração pública, eles precisam de poderes. Só que esses poderes, eles são conferidos por quem? Esses poderes, eles são conferidos pela própria lei. Enquanto os particulares, aos particulares, né, nós podemos fazer tudo aquilo que não é proibido pela lei, a administração pública, nós já estudamos isso nas primeiras aulas presenciais, ela só pode fazer aquilo que a lei determina. Então, todos os atos que são praticados, os atos vinculados, os atos discricionários, os atos normativos, todos aqueles que a gente estudou na semana passada, para que isso aconteça é necessário que eles estejam investidos de poder administrativo. Ao se estudar o regime jurídico administrativo, vimos que a administração se confere uma série de prerrogativas e sujeições que são decorrentes do princípio da supremacia, do interesse público e o princípio da indisponibilidade. Também já conversamos sobre ativas enquanto os poderes administrativos, que são elementos indispensáveis para a persecução do interesse público, apresentando-se como os instrumentos ou mecanismos. Então, é porque eles são instrumentos e mecanismos que a gente fala que eles são poderes instrumentais. Mas por que poderes instrumentais? Porque eles são instrumentos de cumprimento das finalidades públicas. É só porque existe o poder disciplinar, o poder hierárquico, o poder de polícia, é que o administrador pode agir, né? E cumprir o que está determinado na lei. Então, nós temos um conjunto aqui de prerrogativas, competências de direito público que são compelidos à administração com o objetivo de permitir essa aplicação da supremacia do interesse público visando o interesse comum. Por isso, como eu disse, são chamados poderes instrumentais. Agora, uma observação que eu queria fazer para vocês é que alguns doutrinadores, eles entendem que a expressão correta não seria poder-dever da administração, mas seria exatamente o contrário. Deveria se chamar dever-poder. Por quê? Porque esse poder não é algo que o administrador, no exercício da sua função pública, ele utilize se ele quiser, não. Isso é necessário que ele o faça, sob pena, inclusive, de responsabilização pessoal. Então, esse dever de agir que o administrador tem, essa obrigatoriedade que o administrador tem de agir, é, na verdade, mais um dever do que um poder. É por isso que alguns doutrinadores falam assim, olha, a expressão correta devia ser dever-poder, né? Porque ele não pode abrir mão dele, é irrenunciável, né? Ele não pode dizer, eu não... Um exemplo prático para você entender. Um superior hierárquico verificando que um subordinado, um servidor público, né, que trabalha numa determinada repartição, verificando que esse servidor agiu, né, praticando algum ilícito ali administrativo, civil ou penal,
ele, sabendo disso, ele obrigatoriamente ele tem que abrir uma sindicância e abrir um processo administrativo disciplinar, né? Por quê? Para apurar se realmente aquilo aconteceu. Então, esse poder que a gente vai estudar daqui a pouco, que se chama poder hierárquico, né? Esse poder, ele não pode abrir mão dele, ele não pode renunciar, ele é obrigado a agir quando ele se depara diante de uma situação. E aí a gente vai estudar que antes mesmo da administração pública, do administrador, o primeiro é o dever de agir, que é exatamente esse que eu acabei de falar com você. A administração, ela não possui a mesma autonomia da vontade que um particular tem, né? Ela fica amarrada pelo princípio da legalidade a agir de acordo com a lei, né? Então, essa margem de liberdade que nós particulares temos, a administração pública não tem. Então, a gente está diante desse poder-dever, tendo em vista que quando se trata, então, de uma função pública, né, você tem o interesse da coletividade, que é algo maior, que não pode ser abrir mão dele. Por isso que existe o princípio da indisponibilidade, que a gente já conversou. O princípio da indisponibilidade, ele diz que o administrador ele não pode abrir mão de direitos, bens e dinheiro público, sem expressa previsão legal. Então, é exatamente isso que faz com que a administração pública ela tenha tantas prerrogativas, né? Tantos direitos, assim, tá? E outra coisa, esse munus público que o administrador tem de agir em nome da coletividade faz com que ele tenha um dever de eficiência. Eu vou falar para vocês, inclusive, já daqui a pouquinho, desse dever de eficiência que, na verdade, é um princípio, que é o princípio da eficiência, que não constava inicialmente no caput da redação original do artigo 37 da Constituição, mas 10 anos depois ele foi acrescentado pela emenda 19 de 98, né? E passou a ser um dos princípios expressos da administração pública, ao lado da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, passou a inserir, então, o E de eficiência, né, daquela nossa sigla LIMP. Então, os princípios da administração pública, a eficiência é algo que é de obrigação, é dever do administrador, mas eu vou falar para vocês daqui a pouquinho dela. Antes disso, eu quero falar que esses poderes, né? Então, o administrador não pode abrir mão dele, tá? E via de regra também, eles são, via de regra, porque a gente vai ver que tem exceções, eles são indelegáveis, tá? Então, eles não estão ali sobre a livre disposição do administrador. Olha só, da Lei 9784 de 99, essa lei é aquela lei que trata do processo administrativo do PAD disciplinar, né? Então, quando o servidor pratica algum ilícito, e aí o chefe dele abre um procedimento administrativo disciplinar para apurar essa falta e aplicar a punição, né? Esse artigo 2º dessa lei, artigo 2º, inciso 2 dessa lei, diz assim, ó, a administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, da finalidade, da motivação, da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade, da ampla defesa, de contraditório, da segurança jurídica, do interesse público e eficiência. Olha que interessante. No processo administrativo disciplinar, todos aqueles princípios que nós estudamos nas primeiras aulas presenciais, que são aqueles princípios expressos e também os implícitos, tem mais princípio ainda. Por quê? Porque no processo administrativo disciplinar, né, em que o chefe ele tem o poder de corrigir, de disciplinar, de aplicar sanção a esse subordinado, traz também uma série de princípios que tem que ser observados, como, por exemplo, o contraditório e a ampla defesa. Por quê? Porque o servidor ele não pode responder a um processo administrativo disciplinar e não tem o direito de se manifestar, o direito de defesa, né, do contraditório e da ampla defesa. Então, esse artigo 2º ele fala exatamente isso, que todos aqueles princípios que a gente estudou no 37 tem que estar presente quando um processo administrativo for aberto,
tem que ser observado, e todos esses outros aqui. Tá? E continua, no parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de atendimento aos fins de interesse geral, vedada, proibida, a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei. O que esse inciso 2 do artigo 2º da Lei de Processo Administrativo Disciplinar está falando? Está falando o seguinte, olha, administrador público, você tem que atender os fins de interesse geral, né? Você tem que zelar aí pelo interesse da coletividade, zelar pelo dinheiro público, zelar pelo patrimônio público. E você não pode renunciar nem parcialmente, nem totalmente os poderes que você tem, que você está investido ali, tá? Salvo autorização em lei. Inclusive, a omissão dele, do agente, diante de situações, por exemplo, em situações em que ele tem que aplicar um tipo de punição, né, aquele servidor que agiu de forma ilícita, ilegal, se ele não fizer, essa omissão dele pode ser considerada abuso, tá? Abuso de poder. Exatamente. E olha que interessante, o abuso de poder, embora pareça que abuso só se refere a excesso, quando o administrador ele também pratica, né, ele deixa, melhor dizendo, de praticar, então ele pratica ele se omite de determinado ato, ele também está agindo com abuso de poder. Então, o abuso de poder não é só quando ele extrapola, não, tá? Se ele se omite quando ele, na verdade, deveria agir, isso também é abuso de poder. Aí a gente vai entrar naquele dever que eu comentei com vocês agora há pouco, que é o dever de eficiência. Esse dever de eficiência, ele está ligado com o que a gente chama de padrão de qualidade, celeridade, perfeição técnica, economicidade, coordenação. E como eu te disse, esse dever de eficiência que acabou virando um princípio da administração pública, né, que está lá no artigo 37 caput, ele vem, então, introduzido pela emenda 19 de 1998. Né? Por quê? Porque o serviço público ele era muito mal visto, ele era moroso, né? Ele era lerdo, ele era ineficiente, as coisas não se resolviam facilmente. Então, para que se compelisse o administrador, o servidor público a agir, veio esse princípio da eficiência. E esse princípio da eficiência, ele está muito ligado à celeridade processual também. Eu vou te dar um exemplo que eu costumo falar. É aquele caso, você ingressou com uma ação, né? E vamos pensar que você está aí com uma ação na área da saúde, né? Você está pleiteando aí ou uma cirurgia, ou um tratamento de alto custo, ou uma medicação de alto custo, você entrou pedindo essa medicação, ou esse tratamento, porque nós sabemos, e está na Constituição, né? Que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, se o Sistema Único de Saúde, o SUS, não, né, e o governo federal, estadual, ou até mesmo os municípios não providenciarem, você pode ingressar com uma ação na justiça. Aí eu te pergunto, por que a celeridade está totalmente ligada à eficiência? Porque, veja bem, adiantaria um juiz te dar uma tutela, né, jurisdicional 5, 10 anos depois que você entrasse com a ação? Não adiantaria de nada, daqui 5, 10 anos você já morreu. Então é por isso que existem as tutelas de urgência, os pedidos de antecipação de tutela. Por quê? Porque é a mesma coisa, eu ganhei, mas não levei. O que adiantaria um juiz deferir uma cirurgia depois que o paciente já está morto? Né? Ou deferir o pedido de que o Estado forneça medicação de alto custo, que ele não está querendo fornecer por livre e espontânea vontade, e o paciente já morreu. Já agravou, já nem precisa mais daquela medicação. Então, a eficiência está muito ligada à celeridade, as coisas andarem rapidamente. Mas ela também está ligada à economicidade, né? Então, o dever de eficiência também você trabalhar de forma econômica e com menos gasto ao erário. Então, um exemplo que a gente tem em direito tributário seria, por exemplo, o seguinte, existe uma lei estadual, né? Existe uma lei federal também em relação aos tributos estaduais e federais.
Eu não me recordo agora se na lei estadual o teto é 10 ou 15 mil reais, eu estou na dúvida agora. Mas, por exemplo, se você tem uma dívida, né, com o fisco estadual, a receita estadual, e esse valor ele está abaixo do que a lei dispõe, o procurador do Estado não precisa ingressar com uma execução fiscal contra você. Por quê? Porque existe uma lei dizendo que nesses valores, abaixo desses valores, não se deve entrar porque é caro, né? É dispendioso, economicamente não é viável, é muito caro manter um processo, deslocar um procurador, caro para quem? Caro para os cofres públicos, né? Deslocar um procurador da capital para o interior, lá uma cidade interior bem distante, para ir fazer uma audiência que às vezes nem acontece, ou para tocar um processo anos e anos, acaba se tornando mais caro do que a própria execução fiscal. Então, a economicidade ela está ligada também ao dever de eficiência. O administrador público ele tem que trabalhar de forma eficiente, gastando o menos possível dinheiro público, o erário. Mas tem só o dever de eficiência? Então, a gente já viu que o administrador público tem o dever de agir, então ele não pode abrir mão de aplicar a lei, aplicar as punições, agir quando ele tem que agir, né? O dever de eficiência e o dever de probidade. Esse dever de probidade é o mais difícil de se ver na prática. Por quê? Porque se exige do administrador público uma atuação com ética, com honestidade, com boa-fé, com moralidade. Tá? Isso está no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Só que nós estamos aqui diante de uma situação complicada. Sabe por quê? Complicada? Porque boa-fé, ética, honestidade, probidade, isso é o que a gente chama de conceito jurídico indeterminado ou conceito jurídico aberto. Como assim? Quem decide o que é boa-fé, o que é probidade, o que é honestidade, é o próprio administrador público. É um conceito jurídico indeterminado ou aberto, porque a lei não traz conceito, a lei não fala o que é boa-fé, a lei não conceitua o que é moralidade. Ela deixa a cargo do administrador decidir. Por exemplo, a Lei 8.112, né, de 90, que é a Lei dos Servidores Públicos Federais da União, é o regime jurídico dos servidores públicos da União, ela fala que o servidor ele não pode ter, na repartição pública, uma conduta escandalosa, sob pena dele ser punido. Veja bem, o que é uma conduta escandalosa para você? Xingar, puta que pariu, né? Falar palavrão, isso para você é uma conduta escandalosa? Isso é muito subjetivo, isso é um conceito jurídico indeterminado ou aberto. Quem vai aplicar a punição, que é o superior hierárquico desse servidor, né? Que ele é que vai decidir o que é ter uma conduta escandalosa. Olha que situação complicada. Então, esse dever de probidade, aí mora uma das coisas que a gente vai estudar daqui a pouco, e a discricionalidade. É a liberdade do administrador diante de um conceito jurídico indeterminado ou aberto como esse, né, que a lei não vem dizendo o que é, a lei não vem dizendo que é moralidade, a lei não vem dizendo que é boa-fé, não vem dizendo que é probidade. Cabe ao administrador interpretar e aplicar como ele acha que deve aplicar. Mas existem só esses? Não, existe também o último dos deveres que a doutrina classifica como dever de prestar conta. O dever de prestar conta, gente, qualquer ente da administração direta, você da administração direta ou até mesmo da indireta, né, como as fundações públicas, por exemplo, é um exemplo disso, as autarquias, eles têm que prestar conta do dinheiro público, né? Então, falou que é dinheiro público qualquer das esferas. Há um dever de prestar contas. Por isso que existem aí os tribunais de contas, né, gente? Dos estados, os tribunais de contas da União. Né? Eles fiscalizam as contas aí dos estados e do governo federal também. Né? Você imagina se a coisa já corre na situação que corre. Você imagina se não houvesse um órgão fiscalizador? Que bagunça que seria?
né? Já é, né? Mas seria pior, obviamente. Bom, em relação aos deveres, tem alguma dúvida? Eu posso entrar em poderes da administração, propriamente dito? Só. Então, eu comecei a aula dizendo para vocês que para que haja a prática de atos administrativos, é necessário, então, que o administrador tenha poderes, né? Poderes que vão ser dados pela lei. Olha que interessante. Você vai entender agora, Giovana, mas esses poderes, eles são usados todos ao mesmo tempo? Como é que isso funciona? Vou explicar. Dependendo de cada situação que o administrador se deparar, ele vai utilizar um poder, né, uma prerrogativa que a lei dá a ele. Então, dependendo da situação e dependendo do tipo de relação jurídica. A gente vai ver que nós temos aqui poderes que são poderes específicos para punir, que é o que a gente chama de poder disciplinar. A gente vai ver que existe um poder que ele está a todo momento ali vigendo, né, em todo momento presente na vida de um servidor público, que é o poder hierárquico. E você vai ver que o administrador público ele pode punir um particular que não tem vínculo nenhum com ele, através do que a gente chama de poder de polícia. Então, repare, dependendo da situação jurídica existente, dependendo de como vai estar, ele lança a mão de uma atribuição, de uma prerrogativa, de um poder que a lei concede a ele. E a gente vai estudar isso agora. Tá? O primeiro deles, e tem tudo a ver com o que a gente estudou sobre atos discricionários e atos vinculados na semana passada, você vai falar assim, Giovana, é a mesma coisa? É a mesma coisa. O ato vinculado, ele decorre do poder vinculado. O ato discricionário, ele decorre do poder discricionário. É exatamente isso. Então, nessa classificação de poder vinculado e poder discricionário, leva-se em consideração o grau de liberdade desses poderes administrativos, em que pese tal classificação não ser unânime, tendo em vista que não existe um poder propriamente dito discricionário. Vou te explicar esse parágrafo. Veja bem, o que é um grau de liberdade? É o administrador decidir, utilizando o que nós estudamos na aula passada, chamado de mérito administrativo. Então, quando eu falo que o administrador ele pratica um ato discricionário, eu digo que ele está se utilizando de uma prerrogativa que a lei dá a ele, de escolher, a liberdade que a lei dá a ele, de escolher se é conveniente ou oportuno para a administração pública praticar determinado ato, tá certo? E aí ele tem uma margem de liberdade, certo? Mas também existem situações em que o administrador ele não tem margem de liberdade nenhuma. Ele é obrigado a agir. Um exemplo. Ele não tem margem de liberdade nenhuma e é o que a gente chama de ato vinculado, que decorre do poder vinculado. Quando você resolve entrar com pedido no INSS da sua aposentadoria e você preenche todos os requisitos para isso, você tem tempo de contribuição, você tem idade, você preenche todos os requisitos para isso, todos. Repare, quando você dá entrada no INSS, o que o chefe do INSS ele tem que fazer? Ele tem que verificar se você preenche as condições que estão na lei. Se você preenche, ele é obrigado a conceder a sua aposentadoria. Isso é um ato vinculado que decorre de um poder vinculado. Ele não tem margem de escolha de decidir. Giovana preenche os requisitos, mas não sei se concedo, não concedo. Eu acho ela nova para parar de trabalhar. A repartição pública que ela precisa muito dela. Você acha que ele tem condições de decidir isso? Ele não tem condições de decidir isso. O ato é vinculado. Da mesma forma que quando eu vou requerer uma licença de construção, por exemplo. Eu quero construir um prédio e eu estou com minha documentação toda em ordem, está tudo certinho. Aí eu chego no município de Linhares, na prefeitura, e dou entrada no meu pedido de alvará, né? A licença, ela vem materializada através de um alvará, né? Para que eu possa começar a minha construção. Repare, quando eu entro com a documentação e está tudo certinho, tudo que a lei exige para que aquela licença seja concedida,
esse ato é um ato vinculado. O poder público ele não tem uma margem de escolha de decidir se ele me dá ou não dá licença. Ora, se eu preencho os requisitos, ele é obrigado a conceder licença. Não tem margem de escolha. Ele não fica pensando na conveniência e na oportunidade. Diferente daqueles casos que a gente conversou na aula passada, de um ato de autorização, de permissão. Por quê? Quando eu cheguei, um exemplo que eu dei para vocês na semana passada, eu sou dona de um circo e cheguei com um circo em Linhares. E tem um terreno vazio lá, que é do município de Linhares, eu sei que é. À margem da BR, eu falo assim, olha, eu vou pedir uma autorização do poder público para colocar o circo aqui por 30 dias. Quando eu vou lá na prefeitura e peço essa autorização para manter o circo lá por 30 dias, o que o município, né, o chefe do executivo, vai ser o prefeito ou o secretário urbanístico, não importa, quem tiver competência para isso. Ele vai analisar, é conveniente, é oportuno ter um circo aqui 30 dias? Vai ser bom para a coletividade? É uma forma de lazer interessante? É. Concedo. Olha, nesse caso, ele está diante de um ato discricionário, que decorre o quê? Do poder discricionário. O administrador, ele vai analisar o que a gente chama de mérito administrativo. É conveniente? É oportuno se colocar um circo aqui? Então, repare, nessa discricionariedade, tá certo? Ele tem a margem de escolha. Então, esse poder vinculado e esse poder discricionário é exatamente isso. Olha lá, o conceito. O poder vinculado, como eu já disse, é aquele em que o administrador não tem liberdade de escolha. Aquele exemplo da licença e da aposentadoria que eu acabei de te falar. Não há espaço para a realização de um juízo de valor. E, por conseguinte, não há análise de conveniência e oportunidade. Repare, não tem análise aqui de mérito administrativo. Preenchidos os requisitos legais, o administrador é obrigado a praticar o ato. A administração está muito mais cumprindo um dever do que exercendo uma prerrogativa. É por isso aqui, olha só, principalmente no poder vinculado, é aqui que os doutrinadores falam, gente, isso não devia se chamar poder dever, isso devia se chamar o inverso, dever poder. Por quê? Porque é mais uma obrigação do que uma faculdade. Ele é obrigado a agir, tá certo? O administrador é obrigado a agir. E o 6 é conferido à administração para a prática de atos discricionários e sua revogação. Ou seja, é aquele em que a administração possui uma certa liberdade de atuação, podendo valorar o mérito administrativo, a conveniência e a oportunidade do ato, quanto ao seu motivo, e sendo o caso da lei o conteúdo ou objeto do ato. Então, repare, vou pegar um exemplo aqui agora de ato discricionário para você. Repare, pense aqui comigo, que você trabalha no Poder Judiciário, que é um servidor concursado efetivo. E você trabalha, vamos supor, numa vara civil. Vou pegar, por exemplo, aqui a primeira vara civil. Tá? Você é analista judiciário da primeira vara civil. E aí, naquela mesma comarca, no interior, a vara criminal só tem um servidor efetivo. Tá? O resto é estagiário, é comissionado. Então, há um déficit de funcionário. O presidente do tribunal, verificando isso, pega e remove você, por necessidade do interesse público, do serviço público, remove você para aquela vara criminal. Repare, quando ele fez essa remoção, primeira coisa, ele fez porque existe uma previsão legal que ele faz. Em caso de urgência e necessidade, ele pode fazer. Por imperiosa necessidade do serviço público e tudo mais, ele pode fazer. Repare, ele que vai decidir se é conveniente ou oportuno remover você para lá. Da mesma forma que depois que você já está lá trabalhando, vamos supor que ele dá posse aos últimos candidatos aprovados, né? Dá posse naquela vara criminal para a qual você foi mandado. E ele vê que não precisa mais de você lá, ele retorna, ele revoga aquele ato de remoção e você retorna a sua vara de origem, tá certo? Veja bem, ele olhou a necessidade ali, a conveniência e a oportunidade da sua remoção.
Outro exemplo de ato discricionário. No processo administrativo disciplinar, então, quando um servidor ele está trabalhando, ele é efetivo, ele é concursado, estável, já está trabalhando e ele pratica um ilícito. Dependendo do que ele praticou, né, da infração administrativa que ele praticou, dependendo, a lei traz como sanção uma suspensão. Ele vai ficar afastado, ele vai ficar suspenso por até 90 dias. Repare, a lei traz um prazo máximo do afastamento dele, da suspensão dele, melhor dizendo, que é 90 dias. Mas quem decide se ele vai ficar 30, 60, 45 ou 90, porque é até 90, é o chefe dele, é o superior hierárquico dele, que usando do seu poder discricionário, vai analisar se é conveniente e oportuno quantos dias que vai deixar ele afastado. Então, veja bem, essa gradação da pena, né, de afastamento dele, melhor dizendo, de suspensão dele, quem decide é o superior hierárquico dele. Ele vai pensar, gente, olha só, nós temos uma tonelada de serviço aqui, né? Esse cara pode ter todos os defeitos, mas ele é bom no que ele faz. E tem serviço saindo pela janela. Se eu manter esse servidor afastado por mais de 30 dias, isso aqui, sem ele, vai virar um caos. Só ele que faz mandado aqui nesse cartório. Só ele que cumpre mandado. Repare, é conveniente, é oportuno que ele fique afastado por mais de 30 dias? Porque se a lei aplica a suspensão até 90, onde é que está a margem de discricionariedade do superior hierárquico dele, do chefe dele? Em decidir a gradação da pena. Vai ser 30, vai ser 45, vai ser 60, vai ser 90, entende? Então, isso decorre do poder discricionário. Tá? O essencial do poder discricionário é o mérito administrativo. Então, repare, mérito administrativo é sinônimo de. Mérito administrativo é sinônimo de análise de conveniência e oportunidade. Isso é mérito administrativo, tá? Bom, trata-se efetivamente de um poder conferido pela lei à administração pública que, diante de um caso concreto, nos termos e nos limites da lei, decidirá, segundo os seus critérios de oportunidade e conveniência administrativa, a conduta mais condizente com a satisfação do interesse público. Foi o que eu acabei de falar para você. Com a doutrina majoritária, existe uma discricionariedade, não só quando a lei expressamente confere à administração pública o poder de decidir acerca da oportunidade da conveniência de praticar um determinado ato, como também quando a lei utiliza os chamados conceitos jurídicos indeterminados ou abertos, que eu expliquei para vocês, na descrição hipotética do motivo que enseja a prática do ato administrativo. Então, vou traduzir esse parágrafo para vocês. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: quando é, então, que fica evidente a demonstração aí desse uso do poder, né, discricionário? Não é só quando o administrador decide, tá? Quando ele decide se ele vai praticar ou não vai praticar determinado ato. Não é só quando ele decide se ele vai dar permissão para o circo ou para a banca de revista, ou se ele vai afastar o servidor por 30 ou por 60. Não é só aí que está exercendo o poder discricionário dele, não. Quando ele aplica uma multa para você de trânsito, por exemplo, certo? Ele está exercendo o poder disciplinar quando ele interpreta também um conceito jurídico indeterminado ou vago. Então, quando ele decide o que é uma conduta escandalosa, quando ele decide que um servidor agiu de má fé, quando ele decide que o comportamento daquele funcionário, daquele órgão, ele é um comportamento inidôneo, desonesto, quando ele decide isso, ele também está usando do poder discricionário. Entende? Então, é o que esse parágrafo está querendo dizer. Tanto numa situação como na outra,
nesses casos que eu acabei de te falar, em que há essa margem de escolha ou essa margem de interpretação dos conceitos jurídicos abertos ou indeterminados, tanto num caso como no outro, você está diante aí do uso do poder discricionário. Por quê? Todos esses casos que eu acabei de enumerar para você traz uma liberdade de escolha do administrador, que não existe no ato vinculado. Então, essas igual eu falei para vocês, as expressões que constam lá na Lei 8.112, né, de punir uma conduta escandalosa. Isso é um conceito jurídico aberto ou indeterminado. Essas expressões, assim, quando a lei diz que caberá a cargo do administrador da administração pública prorrogar até 15 dias. É facultado à administração agir da seguinte forma: a seu critério, a administração poderá afastar. Repare, essas expressões muito abertas deixam uma margem de discricionariedade, de liberdade. Por isso se chama poder discricionário. Poder de liberdade. Tá? Mesmo os atos discricionários, eles apresentam-se vinculados a uma estrita previsão de lei quanto aos requisitos de competência, finalidade e forma. Então, lembra aqui, aquela sigla CONFIFORMOB, que a gente estudou, que são os elementos ou requisitos do ato administrativo, né? Lembra que a gente estudou? Nós estudamos os atributos, que a sigla é PAT, e nós estudamos os elementos ou requisitos do ato administrativo. CONFIFORMOB, CON de competência, FI de finalidade, FOR de forma, né? M de motivo e O de objeto. Lembra desses elementos ou requisitos de validade? Que se faltar algum deles no ato administrativo, os atos são inválidos, né? Então, olha só, o que Giovana, pelo amor de Deus, o que isso tem a ver com ato discricionário? Isso tem tudo a ver com ato discricionário e com ato vinculado também. Por quê? Porque independente, gente, do ato ser vinculado ou ser discricionário, não importa. Se o administrador tem que agir porque tem uma lei que está mandando ele agir daquele jeito, ou se ele tem a discricionalidade de decidir do jeito que ele quer fazer, se é conveniente ou oportuno. Tanto numa situação como na outra, tanto num ato como no outro, 3 elementos necessariamente, jamais ele vai ter poder de decidir, de escolha. São elementos vinculados. Quais são eles? A competência. A competência para praticar a atribuição que é dada por lei para a prática de um ato, em regra, ela jamais é delegada. Com exceções, porque sabe, tudo no direito tem exceção, né? Aquela competência privativa que às vezes ela pode ser delegada. Mas a regra é que uma competência que a lei deu é para aquela pessoa, para aquela autoridade, a regra é que ela não é delegável, ela não pode ser mudada, tá? Outra coisa que não pode ser mudada jamais é a finalidade pública, a finalidade do interesse público, interesse à coletividade. Isso não importa se o ato é vinculado ou se o ato é discricionário. A finalidade sempre vai ser o interesse público. Quando o administrador age com um grau de liberdade, se é conveniente e oportuno, é conveniente e oportuno para quê? Para o interesse público. Tá? Se ele age vinculado, é vinculado porque a lei entende que aquilo é o melhor para a coletividade, é do interesse público. E qual é a outra coisa que ele também não tem margem de escolha jamais? É a forma que está prescrita em lei para praticar o ato. Se o ato tem que ser praticado de forma escrita e de acordo com determinada formalidade, aquela formalidade tem que ser observada. Por exemplo, a lei de licitações, a lei 8666 de 90, ela diz o seguinte: existem situações, 93, existem situações que, dependendo se é contratação de serviços de engenharia e obras de engenharia, se os valores são muito altos, a administração pública precisa contratar uma empresa particular através de uma licitação para fazer uma obra pública, como, por exemplo, o asfaltamento da BR-101. A Lei 8666, que é a Lei de Licitações, determina que nesse valor, se a obra for um valor X, que é um valor muito alto, obrigatoriamente a licitação tem que ser na modalidade concorrência. Veja bem,
A lei determinou a forma. Qual é a forma da licitação? Obrigatoriamente, se for obra de grande vulto, de valor alto, tem que ser através da modalidade concorrência. Repare, não tem como sair fora. Não pode fazer de outro jeito. Então, não importa se o ato ele é discricionário ou ele é vinculado, não importa. Os 3 elementos ou requisitos de validade, competência, finalidade e forma, não tem margem de escolha, não. Tanto numa situação como na outra. Tá? Tudo bem até aqui? Quando você quiser fazer uma pergunta, eu vou perguntar assim, tudo bem? Posso continuar? Aí você abre o seu microfone e faz a pergunta, combinado? Senão eu vou tocando. Eu vou partir do pressuposto que você tá compreendendo e está acompanhando direitinho o que eu tô explicando. Bom, também depois, se você quiser assistir outras aulas minhas, né, apesar de que eu estou dando essa aula desde segunda-feira, né, dei essa aula segunda de noite, terça de manhã, terça de noite, né, agora quarta de noite. Então, assim, é a mesma aula. Só como eu sou um ser humano, né, pode ser que eu tenha falado alguma coisa ou dado um exemplo diferente numa aula que eu não dei na outra. Mas você sabe que os meus links estão todos lá no YouTube, no ar, você pode assistir qualquer aula dessa minha, tá bom? Bom, continuando então, acerca do poder discricionário, ele implica uma liberdade de atuação administrativa, como eu disse para você, sempre dentro dos limites expressamente estabelecidos na lei, ou dela decorrentes. Então, a discricionariedade dele também, gente, encontra limites, né? Não é uma coisa assim também totalmente aberta, não. Ele tem limites na lei e não tem limites só na lei, não. Ele tem limites nos princípios também que nós estudamos. Dentre eles, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, que a gente vai estudar agora. Quer dizer, a gente já estudou, mas nós vamos revisá-lo agora. Olha só. Então, até dentro de um ato que decorre do poder, dessa liberdade toda, ainda assim ele está agarrado em algumas coisas da lei, que eu já disse para vocês, a competência, a forma, a finalidade, também os princípios da administração pública. O princípio da razoabilidade eu vou explicar para você, te dando um exemplo, que eu já até dei em sala de aula. Olha só. O princípio da razoabilidade está relacionado às análises de adequação e de necessidade do ato ou da atuação da administração pública. Então, quando você quer saber se um ato que foi praticado pelo administrador, ele foi razoável, olha a pergunta que você vai fazer. Esse ato, vamos pegar o exemplo da remoção daquele servidor por necessidade do serviço em outra vara. A pergunta é, a remoção, nesse exemplo que eu estou dando, né, que é um ato discricionário, então vamos analisar a razoabilidade dela. Ela foi adequada? A forma como se deu foi adequada? Foi necessário? Se você entender que sim, perfeito, esse ato discricionário ele tá preenchendo os requisitos aí e o princípio da razoabilidade. Então, quando o administrador, ele mesmo, gente, e não basta só que tenha uma finalidade pública, não, uma finalidade legítima, não. É necessário que os meios que ele empregou sejam meios adequados à consecução daquele fim almejado. Então, olha só, remover esse servidor foi alguma coisa que resolveu o problema? Porque também, se não for para resolver o problema, né, não for para alcançar o fim almejado, por exemplo, remover um servidor para exercer determinada função para a qual ele não tinha condições de fazê-lo. Eu te pergunto, adiantou? Não. Na mesma coisa, você acha razoável que você pegue, olha, primeiro que você vai estar diante de um desvio de finalidade, que já vai matar a questão, mas você acha razoável tirar um oficial de justiça, né, porque o serviço dele é todo prestado fora, na rua, e colocar ele dentro do cartório para trabalhar? Olha só, primeiro problema que você tem aí, grande problema, há um desvio de função. Não pode, em tese não poderia, é um desvio de função. E totalmente desarrazoável. A atribuição dele é completamente diferente, ele não cumpre mandado, ele cumpre mandado, ele não redige mandado, expede mandado, né? Só para você ter uma noção.
E outros inúmeros exemplos que eu poderia te dar de condutas totalmente desarrazoadas. Por exemplo, é razoável fazer a remoção desse servidor porque ele é um desafeto do juiz? Claro que não. Né? Onde que está o interesse público em remover para se ver livre dele? Isso é uma conduta completamente desarrazoada. Tá? Até mesmo na aplicação de punições tem que se analisar a razoabilidade. Veja bem, vamos pegar um ato discricionário. A lei permite que se afaste, então, suspenda o servidor pela prática daquele ato por até 90 dias. Olha só. Primeira coisa que você tem que analisar. Aí vamos supor que o superior hierárquico aplique a pena máxima. Máxima aí. 90 dias de suspensão. A pergunta é, foi adequado e necessário? 30 dias não teria resolvido, não? O caos que se instalou 90 dias sem aquele servidor. Pensa. Então, é de se analisar se aquilo cumpriu a função do ato. O ato cumpriu a função dele? Ter feito isso resolveu o problema? Então, isso é agir com razoabilidade. E a proporcionalidade? A proporcionalidade é importante, sobretudo, nos controles dos atos sancionatórios, especialmente nos atos de polícia administrativa. A extensão dos atos sancionatórios deve guardar relação de congruência com a lesividade e a gravidade da conduta que se pretende punir ou prevenir. Então, vamos a um exemplo para você entender. Quando eu digo que tem que haver uma congruência, tem que haver uma relação de proporcionalidade, eu tenho que dizer o seguinte, é o que você aprendeu lá em direito penal, mais ou menos, fazendo uma analogia. A legítima defesa, os meios que você emprega na legítima defesa não tem que ser proporcional ao agravo? Tem, não tem? Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Quando o administrador ele vai, principalmente, aplicar um ato sancionatório, ele tem que olhar essa relação de congruência entre a lesividade da conduta, tá? E a gravidade, a lesividade e a gravidade daquela conduta. Então, por exemplo, que se pretende punir. Por exemplo, se a lei traz uma margem de discricionariedade, de liberdade, para o chefe decidir se ele vai aplicar uma advertência ou uma suspensão. Veja bem, ele dá uma margem de discricionariedade. Se o chefe repara que aquela conduta não foi uma conduta grave, foi simples, foi algo praticamente irrelevante, ele dá uma mera advertência. Ele não aplica a penalidade mais gravosa que é a suspensão. Entende? Porque é algo desproporcional. Igual aquele caso que eu contei para vocês do meu cliente que tinha um bar e restaurante e trabalhava com música ao vivo, lembra? Então, engraçado que eu gosto de dar os mesmos exemplos em todas as aulas gravadas, que é para dizer que eu não falei mais uma coisa do que outra para uma turma diferente da outra. Então, pegar o mesmo exemplo que eu dei na aula de ontem. Aquele meu cliente que tinha um bar e restaurante. Repare, se ele está causando uma poluição ambiental, porque a poluição sonora que foi alegada pela administração pública, que ele estava trabalhando com música ao vivo acima dos decibéis permitidos para a área que era residencial e para o horário que já era tarde. Ora, se ele estava praticando poluição sonora, a lei traz uma série de sanções. A primeira que deve ser utilizada é a advertência. Tá? A última de todas, a mais gravosa, que é utilizada em caso extremo, a última sanção, é a interdição do estabelecimento. Aí eu te pergunto, você acha proporcional que a administração de cara já chegue lá no primeiro dia e aplique a interdição do estabelecimento? Não, isso não é proporcional. A primeira sanção, que é a primeira da gradação da lista, é a advertência. Dá a primeira advertência. Se o sujeito cumprir, mete uma multa nele. Agora, vir interditando o estabelecimento, já está tudo errado. Primeiro que ele não olhou a gradação. Aplicou uma sanção desproporcional ao agravo, ali, a situação, a conduta.
E segundo que, no caso em concreto, né, real lá, ele interditou o estabelecimento, então tinha que interditar só a música, né? Porque o estabelecimento ainda poderia continuar funcionando vendendo comida e bebida sem música, né? Óbvio, tantos outros vendem, né? Comida e bebida sem música. Então, repare, quando o administrador age fora dos limites legais e desses princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ele está praticando uma conduta ilegal ou ilegítima, que deve ser anulada, porque ele está trabalhando com o que a gente chama de abuso do poder, tá? Abuso do poder, que é uma das classificações de desvio de poder, tá? Então, nesse caso, olha que situação interessante que surgiu aí. Um ato discricionário, que era a aplicação dessa penalidade, que era uma coisa que inicialmente o judiciário não podia se meter, porque a gente estudou lá na aula passada, que mérito administrativo, o judiciário não se mete, então quando é para decidir a conveniência e a oportunidade, o judiciário não se mete. Então, olha só, um ato discricionário que caberia à administração pública decidir com discricionariedade, acaba parando no judiciário. Como? Por quê? Porque uma conduta que era para ser legal e proporcional, ela extrapola os limites da legalidade quando ela se torna desproporcional, desarrazoada. Então, veja bem, se ele usou dos limites, acima dos limites que ele poderia ter utilizado, aplicou uma penalidade completamente desproporcional, ele agiu de forma ilegal. Quando ele age de forma ilegal, aí é possível o controle do Poder Judiciário. Então, você repare que num ato discricionário com abuso ilegal, ele pode ser objeto de controle pelo Poder Judiciário. Porque falou a palavra legalidade, o Judiciário pode se meter. O Judiciário não pode se meter em controle de mérito. Analisar a oportunidade e a conveniência. Eu falei muito isso na semana passada. Falei inúmeras vezes isso na semana passada. Agora, falou que é controle de legalidade do ato, aí não importa, meu filho, se o ato é discricionário, se o ato é vinculado, feriu a lei, o judiciário entra em cena. É possível o controle judiciário se provocado, obviamente, né? Não vai ser de ofício, claro. Tudo bem? Eu sinto mais falta de vocês é de olhar para o rosto de vocês. Aí fica todo mundo aí com o rosto escondido. Eu morrendo de saudade da sala de aula, de poder falar besteira, de xingar, de falar alto, né? Vontade de ver a carinha de vocês, que vocês, quando não estão entendendo, fazem aquela interrogação, né? Que vocês desenham a interrogação certinho no rosto de vocês, e aqui eu não tenho feedback, eu não sei se está entendendo, se não está entendendo. Eu não sei nem se você está me ouvindo, se você ligou o computador e saiu. Ai, você que saiu e deixou o computador ligado. É isso que eu sinto falta de vocês, mas fazer o quê, né? A gente usa, quem não tem cão caça com gato, a gente usa as ferramentas que a gente tem, né? E a ferramenta nossa é a tecnológica. Então vamos embora. Vamos trabalhar. Só para vocês saberem que eu tô com saudade de vocês, tá? Ó, não é cabível. Isso eu já falei, acabei de falar. Não é cabível o controle judicial sobre o mérito administrativo. Ou seja, foi o que eu falei. Conveniência e oportunidade, o judiciário não se envolve, tá? Mas se extrapolou os limites legais do mérito administrativo, aí é possível de anulação. Foi exatamente o que eu acabei de falar. Amores, até aqui tudo bem? Porque se tiver tudo bem até aqui, eu vou fazer um intervalo de 15 minutos, porque eu vou entrar num novo poder, chamado poder hierárquico. Para não fazer confusão na cabeça de vocês, para decantar a informação, eu vou fazer um intervalo de 15 minutos e aí a gente volta com o poder hierárquico. Alguma dúvida até aqui? Sim? Não? Não, por enquanto não. Posso fazer um intervalo, amores? Então eu vou parar aqui a gravação e a gente volta daqui